Olá, meus amigos, tenham todos uma boa tarde. Eu sou o Bispo Bruno Couto, da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus. Venho aqui nesse momento pedir a vocês, encarecidamente, primeiramente, uma boa tarde, a paz do Senhor. Shalom Adonai para todos vocês. Que Deus abençoe, Jeová Deus possa abençoar todos vocês, em nome de Jesus Cristo, aquele que reina no reino do Pai, no reino de Deus, o reino messiânico. E nós estamos aqui mais uma vez nessa tarde, hoje, dia 18 de 5 de 2025, 18 de maio. Estamos aqui mais uma vez para passar a mensagem do reino de Deus para você, hoje nesse mensagem de fé. E nós estamos aqui mais uma vez para passar a palavra de Deus de forma voluntária, de forma gratuita, de forma que Deus venha abençoar a sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido, seu tio, sua tia, primo, prima, avó, tataravó, idoso, criança, todos que estão assistindo aí, que essa palavra seja compartilhada aí até os confins da terra, em nome de Jesus. Hoje a palavra devocional está no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 12. A palavra devocional de hoje está no Evangelho, nas Escrituras Sagradas, no livro de Jeremias 29, 12, para a meditação, né? Onde sempre nós passamos aqui os textos, né? E esses textos é da palavra de Deus, que é o Biblioteca Online da Torre de Vigia. Você que tem um tablet, smartphone, computador, iPhone, iPad, Android, notebook ou computador, né? Você pode estar entrando no seu navegador do Google e está colocando aí o Biblioteca Online da Torre de Vigia e está acompanhando esses textos do dia, que é os textos temáticos devocional do dia. Então, Jeremias 29, 12 é o texto temático de hoje. Nós temos aqui também outro livro também que vocês podem anotar também, que é bom para fazer uma reflexão desses textos bíblicos, que é o livro de Salmo, capítulo 10, versículo 17, e depois o 37, versículo 28 de Salmos. Salmos, capítulo 10, versículo 17, e depois o 37, versículo 28, que é o mesmo livro de Salmos. Salmos 37, versículo 28. Isaías 55, do 8 e 9. É outro texto temático também, que é para reflexão, que é do texto do dia de hoje. Isaías 55, 8 e 9. Gênesis 3, do 1 ao 5. E, para fechar com chave de ouro, Eclesiastes 8, versículo 9. Então, hoje está recheado aí o nosso mensagem de fé hoje. Sou o Bispo Bruno Couto, da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus, da Associação Evangélica das Igrejas do Projeto da Ação. Um abraço ao nosso presidente Márcio Mate, Leandro Apolinário, suas famílias, suas esposas, né, e a todos que estão nele imbuídos, todos aqueles que fazem parte. Então, nesse momento, nós vamos falar aqui um pouquinho também sobre o livro de Isaías, o livro de Jeremias, o livro de Salmos, o livro de Gênesis e de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro muito interessante, muito importante. Ele passa muita coisa, né? Principalmente Eclesiastes 3, que fala sobre a toda atividade devida debaixo dos céus. Né? Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para ficar calado, tempo para falar, tempo para abraçar e tempo para deixar de abraçar. Né? É muito importante. Então, também nós vamos botar aqui o nosso e-mail aqui também, né? Para que vocês possam participar através do e-mail, correio eletrônico. Esse correio eletrônico é o sosajudaespiritual@gmail.com, como está aí na tela, para todos vocês prestarem atenção e mandar seu e-mail. Você que está com problemas espirituais, insônia, ouve vozes, coisas quebram dentro de casa, vê vultos, tudo dá errado, problema no casamento, problema, as coisas se esfriou com o marido com a esposa,
filho envolvido com drogas, más companhias, você está sofrendo perseguição na vizinhança, no casamento, na família, com certeza alguém está trabalhando ritualmente contra a sua vida. Você está sendo vítima de ritual de magia. Você precisa se libertar disso, porque são rituais de magia negra, de feitiçaria, e toda feitiçaria e toda magia negra é derrubada através de oração, fé e no Espírito Santo, que quebra todo o mal, que é a força ativa de Deus, a força ativa de Deus que habita em nós. Quando nós cremos de verdade, em Espírito, nós conseguimos quebrar todo esse mal que está sobre a sua vida e sobre a sua família. Você que está com problemas no casamento, está com problemas, você manda seu e-mail, o seu corpo do e-mail, aí você diz o assunto, não quiser se identificar, bote pessoa anônima, né? Mas que o seu relato seja verdadeiro, que aí nós vamos estudar seu caso e dentro do seu caso nós vamos te orientar com base bíblica, com orientações com textos bíblicos, é claro, e não existe orientar nada com achismo, tem que ser com base bíblica, e aí nós vamos orientar você e vamos fazer isso. E vamos colocar seu nome em corrente de oração, e nós cremos que vai dar tudo certo para você. Então anote aí o SOS Ajuda Espiritual, @gmail.com. SOS Ajuda Espiritual com 2 L no final, @gmail.com. Tá? Do mesmo jeitinho que está aí. Então, no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 12, diz aqui: vocês me chamarão e virão a mim em oração, e eu vou escutá-los. Então, Deus, ele ouve todas as orações, tanto a oração do justo como do injusto. Então, não existe, mas Deus não ouve a oração daquele que anda cometendo erro. Ele ouve todas as orações, pois sem exceção. Então, Deus, ele ouve ele é ouvinte das nossas orações. E ele resolve os problemas de cada um e dá a cada um o seu tempo certo para resolver todas as questões. Às vezes a gente quer a resposta imediata daquilo, mas nem sempre o que a gente quer naquele momento significa dizer que é a hora da sua resposta. O tempo dos céus é um e o tempo na terra é outro. E as pessoas têm que aprender a diferenciar isso. Né? Então, aqui o que é que Deus diz? Jeová promete que vai escutar nossas orações. Deus ama os seus servos leais. Então ele nunca vai ignorar as orações. Ainda tem outro salmo aqui que eu esqueci de botar aqui. Não, já falei. Então, isso mesmo. Então, continuando a dogmática da leitura, diz assim: mas isso não significa que ele vai dar tudo o que pedimos. Algumas coisas que pedimos só vão receber um novo mundo, realmente. Que é a ressurreição, as doenças que vão cessar de uma vez por todas. Jeová leva em consideração nossos pedidos que se relacionam com o propósito dele. O próprio Deus, ele envolve encher a terra com pessoas que serão unidas e felizes debaixo do seu governo. Mas Satanás diz que as pessoas seriam mais felizes governado entre si mesmas, que não é verdade. Para provar que o diabo está mentindo, o nosso Criador Yahweh, nosso Jeová Deus Todo-Poderoso, né, tem permitido que os governos humanos existam, mas eles são principais responsáveis pela maioria dos problemas que enfrentamos hoje na humanidade, né? Que é uma verdade. Nós sabemos que o nosso Deus Criador, Yahweh Todo-Poderoso, o nosso Deus Adonai, não vai acabar com todos os problemas agora, mas no futuro, logo, logo ali pertinho, já estamos vivendo os últimos dias, os tempos críticos e difíceis de suportar, ele vai acabar com todos esses problemas.
Então, sempre na abertura dos nossos cultos, nas nossas reuniões cristãs, nós sempre entramos com a oração inicial. Então, vamos fazer a oração inicial aqui. Coloca a tua mão e vamos orar nesse momento. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas existentes. Ó excelentíssimo Senhor Deus, grande és tu, Adonai. Grande és tu, ó Jeová Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Criador de tudo, tudo detém, tudo está nas tuas mãos. Todo poder emana de ti, ó Deus. Por isso nós invocamos o teu nome, porque tu és o Deus da eternidade. Antes de ti não houve outro Deus. Depois de ti também não existiu outro Deus. O Senhor não tem nem início, nem meio, nem fim. O Senhor é o Deus da eternidade, o Senhor é o Alfa, o Senhor é o Ômega, é onipresente, é onipotente. O Senhor é o Deus da eternidade, é o Supremo dos Supremos. Por isso nós pedimos aqui a Ti, em nome do de Yeshua, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que reina sobre o Teu reino. É em nome dele que nós pedimos aqui, em agradecimento, que o Senhor abençoe a todos que estão assistindo, todos aqueles que virão assistir e a todos que estão passando por dificuldades, passando por fome, estão em depressão, estão desempregados, estão passando por problemas difíceis, aqueles que estão passando por dificuldade financeira, aqueles que perderam entes queridos, aquele que nesse momento com essas fortes chuvas as águas invadiu suas casas, perdeu seus móveis. Eu peço pelos pobres, viúvas, necessitados, mendigos de rua, as pessoas carentes, as pessoas que estão passando por dificuldade financeira, por depressão, aqueles que estão tentando até o suicídio. Que o Senhor bata nessa porta agora, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Faça com que essa pessoa desista disso agora. Eu peço aqui, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falte. E nada faltará a você que está assistindo aí. Que essa palavra tome posse dessa oração agora. E aceite Jesus Cristo, nosso Yeshua, como teu rei, como teu salvador, como teu libertador. Porque nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso salvador e libertador. Aquele que morreu pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades. É em nome dele que nós pedimos aqui pela sua vida. Você que está assistindo, você que vai vir assistir ainda. Tome posse dessa oração e que ele abençoe a tua casa, a tua família, de todos que estão assistindo. Abençoe seu lar, sua vida, seu casamento, seus filhos, a toda a sua família. Que essa palavra seja levada até os confins, até seja compartilhada nas redes sociais. No Facebook, no Instagram, no WhatsApp, em toda a rede social. E eu, por isso eu peço aqui, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo aquele que crê em Deus e for batizado, andar corretamente, reto dentro do que Deus pede, ele será salvo. Mas aquele que não crê e anda na iniquidade, ele será condenado. E isso é certo. Então vamos ver aqui, Salmos 10, 17, olha o que diz. Mas tu ouvirás o pedido dos mansos. Ó Jeová, fortalecerás o seu coração e lhe darás muita atenção. Então Deus ele dá atenção a todos aqueles que pedem aí, que buscam. E isso é muito importante. Então, Salmos 37, versículo 28, ele diz aqui o seguinte: pois Deus ama a justiça e não abandona aqueles que são leais. E eles serão sempre protegidos, mas os descendentes dos maus serão eliminados. Então, todo aquele que são descendentes da maldade, da iniquidade, Deus ele excluirá da terra todos esses maus.
Isaías 58, 55, 8, né? E 9. Olha o que diz aqui. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os caminhos não serão os meus caminhos, diz Jeová Deus Todo-Poderoso. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. E os seus pensamentos, e os meus pensamentos, que os seus pensamentos. Então Deus disse que ele está acima de tudo e qualquer coisa que existe nesse universo aqui na Terra. Ele é a perfeição, ele é o criador de tudo. Ele é o grande arquiteto que causa o que venha a ser o que quiser. E a nossa existência, estamos aqui por causa dele. Você que está assistindo aí, nós temos que louvar a Deus e agradecer de coração. Então, Gênesis capítulo 3, vamos ler agora Gênesis 3, capítulo 3, versículo 1 ao 5. E a serpente era mais cauteloso de todos os animais selvagens que Jeová Deus havia feito. Assim disse a mulher: foi isso mesmo que Deus disse a vocês: não devem comer de toda árvore do jardim? Então a mulher disse à serpente: podemos comer o fruto das árvores do jardim? Mas, sobretudo, a árvore que não está no meio do jardim, Deus disse que não comeu dele. E nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Então a serpente disse à mulher: vocês certamente não morrerão, fazendo com que a Eva possa pecar, ser destruída e contrariar o que Deus falou. Pois Deus sabe que no mesmo dia que comerem dele, seus olhos abrirão e vocês serão como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Isso não é verdade. Na verdade, a fruta não tinha veneno, não tinha nada. Deus só queria testar a obediência do ser humano que ele criou. E assim como Eva pecou, mulher, que saiu da costela de Adão, ela desencaminhou Adão também para o pecado. Então, quem entronizou o pecado no mundo foi a mulher, né? Como diz aqui a palavra de Deus. Então, mas mesmo assim teve o quê? O conserto, o último Adão. Quem foi o último Adão? Cristo Jesus, o Messias. Ele que foi o último Adão que morreu por nós para consertar o erro de Adão e Eva e nos dar a esperança de voltar a viver novamente. Que morreu pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades. Então, meus amados, prestemos bastante atenção naquilo que nós estamos fazendo, para que a gente não venha cair nos erros. Porque o pecado maior da humanidade foi perdoado por Cristo Jesus. Agora nós temos que seguir a doutrina que Deus deixou nas Escrituras para a gente fazer o que é certo e ajudar o próximo. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 9, diz aqui: e eu vi tudo isso e me pus a refletir em todo o trabalho que se tem feito debaixo do sol, enquanto o homem domina o homem para seu próprio prejuízo. Então, Eclesiastes, ele disse aqui que viu tudo isso enquanto o homem domina o homem para seu próprio prejuízo. Nação se levantando contra a nação, reino contra reino e por aí vai. O homem usando a sua inteligência para o mal, para governar entre eles mesmos. E Deus tem permitido até hoje, até quando Deus cessar tudo isso, quando ele vir com um julgamento final para a terra, onde ele acabará com toda a iniquidade dessa terra. Então, meus amados, o texto de hoje temático, a palavra devocional da palavra de Deus está dizendo isso a você. Então, nós temos aqui também alguns vídeos que nós estamos aqui, que nós vamos colocar, para que vocês possam fazer essa reflexão.
né, onde a primeira parte já passou. Hoje não vamos estender muito tempo, né? Mas vamos passar aqui um vídeo para os irmãos assistir, que é de suma importância, onde Deus fala sobre Sansão, né? Sansão era um nazareno escolhido de Deus. Nasceu através do Espírito Santo de uma virgem, nazareno de Jerusalém, e ele foi nascido para ser escolhido de Deus, para ser um guerreiro de Deus. E no meio do caminho ele se influenciou com uma mulher e se perdeu no pecado. Até que descobriram a verdadeira força dele, que estava no cabelo, que na verdade a força dele não era o cabelo. A força quem dava era Deus. Como ele desobedeceu ao homem, desobedeceu a Deus, então ele pagou um preço alto. Mas vamos assistir para você entender melhor. Humilhe-se diante do Deus dele, Sansão. Ajoelhe-se. Esse templo ergue-se apoiado nessas colunas? Sim, ajoelhe-se. Vou descansar aqui. Deixem que seja açoitado até que abandone o seu Deus! Fuja. Vá para o átrio. Não. A morte estará aqui nesse templo. A mão do Senhor atacará. Eu não sentirei medo. Deve sair agora. Onde quer que esteja, meu amor estará com você. Vá embora. Faça ele se ajoelhar diante de Dagon. Façam-se ajoelhar! Ele não se ajoelhará diante de nenhum Deus senão um dele. A ponta de uma espada durará sobre ele. Dalila. Você já foi? Dalila. Eu imploro ao Senhor meu Deus, dai-me forças apenas esta vez. Ele acha que estão juntas demais! O que ele está fazendo? Está segurando o templo! Olha a força que ele faz. Açoitem Sansão até que se ajoelhe aos pés de Dagon! Açoitem! Açoitem! Nossa, Sansão! É melhor do que eu imaginava. O homem enlouqueceu. Olha, Sara, é muito engraçado. Adeus, Sansão! Olhem! Está se movendo. Está movendo a coluna. Ele partiu a pedra! O homem tem uma força de um demônio. Não. A força de um Deus. Poderoso Dagon! Seja mais forte! Adiante, vou pegá-lo! Meus olhos já viram tua glória, ó Deus. Deixe-me morrer com os meus inimigos. Pegue-no! Pegue-no! Açoite! Pegue! Fujam! Pegue! Fujam!
Fuja, senhor Saran! Salve-se! Salve-se, senhor! Cuidado! Sai daqui! Vamos sair! Então, meus amados, o que é que acontece? Em Juízes 16, do 25 ao 30, na palavra de Deus fala que Sansão fez um último pedido a Deus, e esse último pedido, ele pediu que Deus desse a última força a ele. Ele queria derrubar aqueles pilares dentro do reino dos filisteus, que ele morresse ali com todo mundo dentro. E Deus deu o descanso de Sansão, e ao mesmo tempo ele morreu. E todos os reis e os soldados morreram com o desabamento, com a força que ele teve com as colunas, né? Ele derrubou tudo aquilo ali e acabou morrendo, se despedindo da mulher, né? Que também ele amava, que era Davi. E assim são hoje nosso exemplo de hoje. Se nós temos o nosso Criador como nossa rocha, como nossa fortaleza, nós não podemos deixar enfraquecer, a gente se afastar do reino de Deus. Então, isso jamais nós podemos permitir isso. Então, eu vou ler um texto que sempre eu leio aqui, que é o livro de Isaías 41:10. Já estamos já na reta final do nosso mensagem de fé. E sempre a gente lê, que é um texto muito motivador e encorajador para aqueles que estão passando por dificuldades, para aqueles que estão enfrentando problemas. Busque primeiro o reino de Deus. E não tenha medo. Vamos ler aqui novamente. Isaías 41:10 diz assim: Não temas tu, porque eu estou contigo. Não esteja aterrorizado, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, sim. Eu te ajudarei. Sim, eu te susterei com a minha mão direita de justiça. Então, Deus está dizendo a você o quê? Que ele está com a mão dele direita de justiça. E se você cair ou levantar, você buscando a ele, ele te levanta. E ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso protetor. Nós temos que buscar a ele a todo tempo, tanto no tempo bom como no tempo ruim. Nós temos que buscar sempre o reino de Deus em primeiro lugar. Então, meus amados, nós vamos fazer agora uma oração final e vamos deixar aqui um vídeo de as três coroas, né? O Marco Antônio Rei Jesus, falando sobre o Filho do dono do universo. E na próxima semana nós vamos estar aqui firme e forte na fé. Se Deus permitir, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar agora. Eu peço a você agora que levante sua mão, coloque próximo da tua tela e vamos agora orar para finalizarmos nosso culto de hoje. Pai amado, Deus eterno, o Senhor é o Criador de tudo. O Senhor detém o poder de tudo. Tudo emana das tuas mãos. Tu és o grande arquiteto do universo, Criador dos céus e da terra, é o Deus da eternidade.
É o Deus dos nossos antepassados, é o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Moisés. Deus do nosso presente, é o Deus que proverá todas as coisas. É o Deus que tem provido sobre a minha vida. E que o Senhor também proveja sobre a vida de todos que estão assistindo nesse momento, e daqueles que vierem assistir. E por isso pedimos aqui pelo teu nome do teu Cordeiro, aquele que está diante do teu trono, reinando sobre o teu reino, que é o teu filho Yeshua, o teu filho Jesus Cristo. Pedimos em nome dele agradecimentos por tudo. Que o Senhor abençoe as casas, as famílias, que essa mensagem, essa palavra, esse culto maravilhoso seja compartilhado até os confins da terra, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, né? Pela toda a rede mundial de computadores. E pedimos aqui pelas pessoas carentes, as pessoas que estão sofrendo hoje, nesse momento, perderam entes queridos, perdeu mãe, perdeu pai, perdeu marido, perdeu esposa, perdeu filho, perdeu um parente que gosta muito, um amigo, um vizinho. E por todos aqueles que estão sofrendo, passando fome, necessidade. Nós estamos vendo aí o quadro da corrupção do nosso país, tirando dinheiro dos aposentados, pensionistas. O Senhor cobre de todos esses governantes essa injúria, essa corrupção, essa falta de respeito para com as pessoas. E o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é Rei dos Reis. O Senhor é o que governa tudo e detém tudo sobre isso. O Senhor dará a resposta no tempo certo a todas essas mazelas, a todas as coisas que as pessoas vêm sofrendo. Muita gente agora passando fome em casa, um filho pequeno, pessoas depressivas, pessoas que estão tentando suicídio. Pedimos aqui pelos pobres, viúvos, necessitados, os mendigos de rua, as pessoas carentes, aqueles que estão nesse momento passando por um problema difícil, estão aí depressivos, você que está assistindo nesse momento. Tome posse dessa palavra, tome posse dessa oração, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida e a sua família. Por isso nós pedimos aqui que essa palavra ela venha atravessar esta tela aqui e abençoar, que derrame bênção sobre tuas vidas, sobre as famílias que estão assistindo, que vão assistir. E por isso pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados, eu quero aqui agradecer a todos vocês. Eu quero aqui pedir gratidão a todos aqueles que assistem, né? As pessoas aí de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Guerdava, Simão Filho, Candeias. Eu quero também aqui agradecer também a todos da ilha de Itaparica, né? Do Mar Grande, Veracruz, o povo lá também da Gameleira, né? Do Mar Grande, né? Pessoal de Salinas também, o povo lá de São Paulo, lá do interior de São Paulo, de Varginha, Minas Gerais. Quero agradecer de coração a todos vocês. Que compartilhem nossos cultos, compartilhem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é referência, ela é universal, independente de cor, raça, religião, de credo que você crê e acredita, a palavra de Deus ela é para todos. Então, quero aqui agradecer a todos vocês. Nós vamos aqui agora, nesse momento, colocar aqui a saideira aqui, né? Antes de colocar aqui, finalizarmos aqui o clipe com as 3 coroas, vamos colocar aqui o vídeo aqui onde Jesus Cristo confrontou os fariseus e os escribas, que eu acho ele muito importante e encorajador para todos nós. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro.
Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Onde está o teu pai? Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis vós vir. Vós sois de baixo. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quem és tu? Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer, julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Uma coroa de ouro que brilhava na cabeça de um rei muito famoso que a usava, hoje enfeita tão somente a vitrine de um museu. Pois este rei, que possuía seus impérios, padeceu de uma doença e o seu mal era tão sério, sua coroa de ouro desprezou, então morreu. Uma coroa tão linda de um atleta que vencera muitas provas e alcançara suas metas, mas com o passar do tempo este atleta envelheceu e já sem forças, sem vigor, sem energia, nem se lembra mais do homem forte que ele foi um dia. Sua coroa tão linda desprezou, também morreu.
Mas no cantinho, uma coroa de espinhos, retirados por alguém de um espinheiro do caminho. Ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinhos morreu, ressuscitou. Hoje ele é quem reina sozinho. É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. Hoje pensando na história das 3 coroas, a de ouro do atleta de espinhos e ressoa nos meus lábios a pergunta: dessas 3 qual vale mais? E assim pensando uma vez mais nesta história, com certeza a coroa de espinhos tem mais glória. Pelo sangue entre os espinhos, Cristo deu nossa vitória. Mas no cantinho, uma coroa de espinhos, retirados por alguém de um espinheiro do caminho, ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinhos morreu, ressuscitou. Hoje ele é quem reina sozinho. É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador.